Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo assim como estavam no barco, haviam também com ele outro barquinho. E levantando-se grande temporal, e vendo, subiam também as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertando-lhe, disse-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E retirando-se, e saíram de um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Continua aberto aí, capítulo 5, versículo de número 15. Capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o que era endemoniado, que estivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, o temeram. Só até aí, irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor. Nosso pastor Val Andrade, sinta-se à vontade, a casa já é praticamente sua, você já é da nossa casa, né? Está conosco também aqui meu amigo, evangelista Sérgio. Oh, meu Deus, pregar diante desses homens para mim é uma honra. Evangelista Sérgio, eu queria muito que o senhor sentasse aqui a nossa retaguarda, aqui à nossa frente, por favor. Já pregou aqui algumas vezes, homem que Deus usa poderosamente na palavra, e vamos estar marcando para ele estar vindo aqui pregar uma palavra um dia desse, amém? Esse é o evangelista Sérgio, da Casa de Deus, meu amigo. Sinta-se à vontade, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque o Senhor, Ele tem misericórdia das nossas vidas, e o mesmo revela a nós a sua palavra, e por intermédio do seu Santo Espírito tem nos dado a alegria de servi-lo, tem nos dado a alegria de entender as suas promessas e aquilo que Ele tem para conosco. É sabido que hoje nós tratamos de mais um culto voltado para libertação, né? Para libertação, cura e libertação. Não só cura física, como cura interior também, né? Então o Senhor nos dá mais uma oportunidade de recebermos aquilo que Ele tem para nós nesta noite, né? Eu preciso e eu quero que você esteja com o seu coração atento, seus ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Na pregação passada, nós falamos aqui acerca de Bartimeu, o homem que habitava em um lugar que foi profetizado por Josué, foi amaldiçoada. E nós falamos de uma quebra de maldição sobre a vida de um homem que habitava em um lugar que foi amaldiçoado. Hoje nós estamos vendo aqui algo muito interessante, algo muito lindo de nós meditarmos, que é uma missão que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Para nós entendermos essa mensagem, precisamos entender um pouco da biografia deste lugar, certo? Vamos entender que nenhum daqueles dias, primeira pergunta, nenhum daqueles dias, que dia era esse em que o escritor está dizendo em um daqueles dias? Ou seja, um daqueles dias em que Jesus continuava pregando, que Jesus estava ensinando, que Jesus estava ali curando, era um daqueles dias.
Era um dia em que Jesus estava fazendo grandes milagres. E aí a Bíblia vai dizer que ali tinha uma multidão ao seu redor. Uma multidão ouvia o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava pregando. Com certeza, os registros vão nos mostrar que Jesus ali também, com certeza, tinha curado algumas pessoas que ali estavam. Só que Jesus chama os seus discípulos e fala assim: vamos passar para outra banda da margem do rio ou do lago. Vamos para o outro lado. Ok, aqui entra uma pergunta: o que Jesus iria fazer do outro lado? O que Jesus convida para os discípulos fazer do outro lado? O que tinha do outro lado, a qual moveu-se Jesus para atravessar este lugar para chegar lá? O que é que Jesus tinha em si revelado que estava acontecendo do outro lado para que ele fosse para aquele outro lado? O que estava acontecendo ali? Aí agora Jesus diz: entra no barco com seus discípulos. E em esse barco havia também um barquinho. E a Bíblia vai dizer que eles começam a atravessar. Jesus está cansado porque até então a natureza de Cristo como homem e como Deus estava sobre ele. Como homem ele precisava descansar, mas como Deus ele tinha consciência, ele tinha ciência do que ia acontecer, do que estava acontecendo. Aí os seus discípulos ali estão com medo da situação. Aleluia! O rio se levanta, se torna bravio as ondas, o vento sopra, e a Bíblia está dizendo que as águas começam a invadir o barco. Mas aí entra aqui uma pergunta muito grande. Jesus está repousando na polpa do barquinho ali, dormindo em uma almofada, em um travesseiro. Jesus está ali tranquilamente. E os discípulos começam a ter medo, começam a ver aquele negócio, homens experientes com água, experientes com pesca, experientes com o movimento das águas, mas eram homens de pouca fé. Então, para nós entendermos algumas situações que vêm sobre as nossas vidas, se você não tiver fé, não vai acontecer. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus levanta, eles despertam: mestre, não vê que nós estamos perecendo? Oh, meu Pai, o Senhor não está observando que nós estamos perecendo? Estamos indo de pau a pique? Aí Jesus levanta, não diz nada para eles, repreende o mar, calma os ventos e traz bonança. Aí Jesus olha para eles assim: homens de pouca fé. Porque se aqueles homens tivessem fé e tivessem convicção com aquele que estava com ele, acreditasse na autoridade que estava sobre ele e na autoridade que eles também tinham recebido, eles tinham repreendido o vento, eles tinham repreendido a fúria do mar, e o mar com certeza, ou o lago, tinha se acalmado. Mas eles tiveram medo. O medo, ele é um empecilho, uma muralha muito grande na vida daquele que serve ao Senhor. A falta de confiança no Deus em que nós servimos, muitas das vezes, isso é perigoso. E eu quero trazer para você que o que o nosso Senhor disse para os seus discípulos foi: homens de pouca fé. Jesus estava dizendo: se vocês tivessem fé, não precisavam vocês me acordar, não precisavam você me chamar, mas não tinham fé. E eu quero despertar a sua vida hoje, em seu coração, na sua mente, a fé no Cristo que você serve, no Cristo que morreu na cruz do Calvário. E ele disse que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, você ordenaria aos montes e ele se transportava para o meio do oceano. Eu estou falando para você de um Jesus que tem poder, tem autoridade, e ele depositou essa fé em nós. Oh, glória! Se você tiver fé nesta noite, grandes coisas vão acontecer na tua vida. Olha só. Aí ele repreende o vento, acalma a tempestade e chega a bonança. Aí começa a conversar um com o outro. Mas quem é esse mesmo? Oxente, pera aí. Estava acompanhando o Senhor, viu os milagres que ele fazia e ainda está perguntando: quem é este? Que pergunta não muito sensata. Aí pergunto para o outro: quem é esse que o vento lhe obedece e o mar lhe acalma? Quem é esse, afinal de contas? Tem pessoas, meus queridos, que às vezes desacreditam do poder, do senhorio que está sobre o Senhor Jesus. Desacreditam muitas das vezes daquilo que é impossível para nós ele fazer. Mas esse não é a linha que eu quero trazer para você nesta noite. Eu estou te falando aqui que Jesus, ele
Por que será que ele convidou seus discípulos para atravessar esse lugar? E esse momento aqui foi um lugar de experimento. Porque o que eles iam ver lá na frente era algo que eles não conseguiriam de maneira nenhuma lidar. Se ele não estivesse debaixo da autoridade, não tivesse unção, não tivesse consagrando, não tivesse jejum. Eles jamais venceriam o que eles iam ver do outro lado se eles não tivessem dessa forma. Passa-se este lago. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus pisa os pés na praia, que ele desce lá na areia, que ele desce no lugar, aí vem alguém correndo de lá para cá. Eu falei que você tem que entender a biografia de Genezaré, ou Gandara. Gandara, ele é uma cidade, faz parte da linhagem de Cã. Cã, filho de quem? De Noé. Então, esta cidade era conhecida como descendência de Anaquins, homens gigantes. E você vai entender lá em Deuteronômio, capítulo número 7, versículo 1, que já fala dessa cidade, desse lugar. Por que é que eu quero te explicar uma coisa aqui para você entender com inteligência? A terra foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó, certo? Deus não prometeu? Abraão, Isaac e Jacó, Deus prometeu a herança. Porém, todas essas terras foi tomada por Josué, por guerra, por luta. E até o dia de hoje acontece isso. Só que Jesus agora ele vai mostrar que aquilo que era prometido para Abraão, Isaac, Jacó e para a descendência de Israel não era mais tomado com guerra, mas agora era espiritualmente. Lembra que eu te falei que um profeta não poderia entrar em Jericó? Aí Jesus agora vem derribando as muralhas de Jericó espiritualmente, fazendo o quê? Libertando Zaqueu e curando Bartimeu. E quando acontece aqui, como é que Jesus vai agora devolver ou fazer voltar de novo a herança para o povo de Israel a este lugar que era providenciado, que era um lugar prometido para o povo de Israel? Quem habitava em Gandara? Quem habitava em Gandara eram povos gentios, eram povos idólatras que adoravam as divindades de Roma. E o que é que Jesus vai fazer lá? Outra coisa, Jesus não podia ir para Gandara, porque eles não se dão, não pode, não tinha como. Mas Jesus está quebrando o protocolo, meus queridos. Aleluia. Não podia ir. Quando chega em Gandara, irmão, quando chega lá em Genezaré, aí agora vem aquele homem de lá para cá correndo. E a Bíblia vai dizer que ele prostra-se aos pés do Senhor e diz: o que eu tenho contigo, ó Filho do Altíssimo, ainda não é chegado a minha hora. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Ele se prostra, ele adora ao Senhor. E aí Jesus agora vai perguntar para ele. E aí ele vai dizer que eles são muitos, ou seja, uma legião. Quantos é uma legião? Quem sabe me dizer? De 3.000 a 6.000 demônios estavam naquele homem. Está pensando que é brincadeira? Aí eu lhe pergunto, se para lidar com um ou com 2 demônios, irmão, já é complicado, imagine com 6.000 demônios. Você está pensando que se vence batalha espiritual de qualquer forma? Você está pensando que você vai conseguir colocar a mão em alguém e libertar aquela pessoa de algum mal de qualquer forma? Aí ele prostra-se e diz: o que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, ainda não é chegada a minha hora. Gandara estava no domínio de Satanás. Gandara estava no domínio desses espíritos maus. Gandara estava em um lugar que só era idolatria. E este homem, para a sociedade, nada prestava. Este homem, a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, o homem não dormia. O homem era acorrentado, era amarrado, mas ele quebrava. O homem, ele dormia em sepulcros, em sepulturas.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você, meus queridos. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus ele determina uma coisa, quando Jesus ele quer fazer alguma coisa, pode ter o que for, Jesus vai fazer, irmãos. Jesus vai fazer. Aí, ele fala ali, conversa ali, o demônio começa a dizer, começa a falar para ele: olha, ainda não é chegada a minha hora não, hein? Não é chegada a minha hora. O que é que ele está dizendo com isso? Não era o momento ainda do juízo final. Olha para isso. Está dizendo, não é minha hora, pera aí, não é minha hora. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O povo olhava para aquele homem. A sociedade não conseguia mais resolver o problema daquele homem. Aquele homem vivia se acorrentando, ele quebrava. Aquele homem estava despido. Aquele homem nem veste tinha. Aquele homem estava sujo. E a Bíblia vai dizer que ele se cortava com pedras. Tem coisas que provocam na vida das pessoas. Muita gente acha que é simplesmente aquela pessoa está louca, aquela pessoa não tem juízo. Tem coisas que é demônio. E demônio só sai em jejum e oração, e só sai no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Tem libertação que ela vai ser feita, vai ser tratada sim. Mas tem coisas, meus queridos, que só no nome de Jesus para sair. Só a presença de Jesus para expulsar. E o que eu quero falar com isso para você nesta noite que está aqui. Eu sei que tem pessoas assim como eu tenho pessoas na minha família, que eu clamo ao Senhor por libertação. Eu clamo para que Deus liberte. Eu tenho certeza que algum de vocês aqui tem alguém na sua família que você espera que Deus também liberte. Eu tenho certeza que tem pessoas da sua família que está debaixo de ação malignas, mas eu quero te falar debaixo dessa palavra. Jesus Cristo hoje vai chegar lá e Ele vai libertar para a honra, a glória e o louvor do seu nome. Olha só. O que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? O que é que eu tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo assim: olhe, eu não tenho nada para resolver com você ainda. Não é o momento de nós resolver nada aqui. Aqui me pertence. Ele estava dizendo, aqui me pertence, aqui não é nada seu, aqui é meu. O seu lugar é em Jerusalém, o seu lugar é Israel. Aqui é terra de pessoas idólatras. Aqui o comando é meu. Ele estava dizendo isso. Aí ele conhece o poder de Jesus, ele conhece a autoridade de Jesus. Jesus não diz nada, mas ele dá uma sugestão. Mas olha como são sagazes. Aí ele diz: olha, então é o seguinte, você está vendo aqueles porcos ali? Então me permita que eu entre nos porcos. Aí Jesus permite ele sair do homem, entra nos porcos, e os porcos eles descem as ribanceiras e se suicidam dentro das águas. Olha só, nenhum judeu nato, de maneira nenhuma, ele pode consumir carne de porco. Ele pode se aproximar de porcos. Então os porcos era comércio de Gandara. Gandara ficava localizado em um local aonde era comércio, aonde era vias para comércio. Ali estava Gandara. E a riqueza daquele lugar, a prosperidade daquele lugar era a criação de porcos. E Jesus chega naquele lugar e faz uma coisa dessa. Grande briga. Mas sabe o que eu quero falar para você dentro dessa mensagem? Muitas das vezes nós habitamos no meio de povos idólatras, de povos que não acreditam, de povos que não acham, não querem a libertação. Mas eu quero lhe falar, se houver pelo menos um na tua casa que precise de libertação, o Senhor vai libertar. Aleluia. Jesus atravessou esse lugar, passou pela tempestade para libertar um homem. Para Gandara, aquele homem ali era um homem que tirava a paz de todo mundo. O povo tinha medo. O povo temia quando aquele homem aparecia.
Mas Jesus chegou para resolver a solução daquele povo, para trazer solução para aquele povo. E quando Jesus ordena que aqueles demônios entrem nos porcos, eles caem no abismo e ali morrem. Aí começam agora, chama o pessoal da cidade do lugar e vem até Jesus para interrogar, para perguntar: oxê, por que você fez isso aí? Mas eles olharam o homem que estava ali, curado, eles não deram nem atenção, eles viram. Mas eles não se preocuparam com a vida daquele homem. Se preocuparam com materialismo. Oh, meu Pai. Se preocuparam com materialismo. Se preocuparam com aquilo que dava dinheiro, que dava comércio para ele. Mas não se preocuparam com alguém que era da sua descendência, com alguém que era da sua cidade, com alguém que era do seu lugar. Eu não quero apertar, meu Pai. Oh, glória! Xalabassura madácia. Aleluia! Entra aqui agora um tratado muito importante. Você se preocupa com todo mundo, menos com alguém que é da sua casa. Oh, meu Deus! Eu não queria, mas eu tenho que falar. Então olham ali agora e simplesmente vão interrogar Jesus. Por que, Jesus, você permitiu os nossos porcos, o nosso comércio? Aí a Bíblia vai dizendo que eles viram o homem perfeito em juízo e vestido. O que eu quero falar isso para você? O que eu quero te dizer com isso aqui? É que quando o Senhor fizer, quando o Senhor fazer, Ele vai deixar em perfeito juízo, em perfeito estado. Ele vai deixar purificado. Olha só. Aí o homem agora, Jesus manda aqui, dê vestes a ele, veste o homem. O homem está agora em sã consciência. Uma pessoa, irmão, sem consciência, ele não vai cortar os seus pulsos. Uma pessoa em sã consciência não vai querer tomar veneno. Uma pessoa em sã consciência não vai querer se enforcar. Uma pessoa em sã consciência não vai querer se jogar de um prédio, de qualquer coisa. Não tem como uma pessoa em sã consciência fazer uma coisa dessa. Aí as pessoas dizem: ah, mas é depressão, é demônio, irmão. Depressão é demônio. Mas eu quero falar para você, tem pessoas que ainda estão debaixo, irmão, de tanto remédio, de tanto comprimido. Mas eu quero lhe falar, Jesus vai lhe libertar desses remédios de depressão, desses remédios para você dormir. O Senhor Jesus Cristo vai te libertar. Lembra que eu falei de Bartimeu? Bartimeu estava tão acostumado. Ele já estava acostumado com a vida que ele levava, né? A mulher encurvada estava tão acostumada também que o Senhor mandou chamar ela descer, ela continuou, né? O Senhor curou ela, ela continuou encurvada. Tem pessoas que se acostumam. A nossa mente, irmãos, a nossa mente é algo que, se você não souber lidar com ela, a nossa mente, ela provoca a cura, mas também ela provoca a enfermidade. Então existe o poder da mente. Então quando você pensa algo negativo, as coisas negativas só chegam até você. Mas eu quero lhe falar, irmãos, mesmo que o diabo tenha tentado, mesmo que ele tenha armado o laço, mesmo que ele tenha tentado fazer alguma coisa, levantado a tempestade para a sua bênção não chegar, eu lhe digo para você, aquele que entra no meio da tempestade, aquele que apazigua o mar, aquele que apazigua o vento, ele vai atravessando, ele vai passando e ele vai chegar e vai fazer o milagre. É motivo de você glorificar mesmo, porque o que o Senhor vai fazer na tua vida será grande. Aí dizem assim: o Senhor acabou com o nosso comércio. Não observaram a vida que era tão preciosa. A vida, a cura, a transformação na vida de alguém é muito mais precioso do que bens material. Muito mais precioso. Então às vezes você se preocupa com uma coisa e o que o Senhor quer é outra. Às vezes você está aqui hoje, olha, oh meu Deus,
Senhor, usa teu servo para falar comigo. Senhor, eu preciso pagar aquela conta. Meu Deus, eu preciso terminar minha casa. Senhor, manda uma palavra de ânimo aí, manda uma providência. Mas talvez o que o Senhor quer hoje para você é que você entenda que o fundamento que Ele tem para você hoje aqui, através da sua vida, é a libertação do seu parente, é a libertação do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Aleluia! O que Deus tem para você é melhor do que uma conquista. Aleluia! Aí agora, Jesus ordena, os demônios entram nos porcos, aqueles porcos se precipitam, eles vêm até Jesus e o homem está em perfeito juízo. O homem está curado. Aleluia. Aí agora, veja o que é que vai acontecer aqui. O homem chega até Jesus, o povo fica temeroso e diz assim: olha, não queremos você aqui não, viu? Dizem até que Jesus era, amaldiçoado. E aí, não, vai embora. Jesus, tudo bem. O que é que eu entendo aqui? O que é que eu entendo com isso aqui? A Bíblia fala, irmãos, que ele bate e ele diz: se abrir a porta, aí ele entra. Ele ceia com você e você com ele. Se abrir a porta. Então os gadarenos fizeram o quê? Ele veio, ele entrou, mas os gadarenos fizeram o quê? Botaram para fora. E tem coisas que às vezes Deus está fazendo na sua vida e você não está entendendo o que é que Deus está fazendo. Você não está entendendo. Aí Jesus entra no barquinho novamente. Aí chega aquele homem perfeito do juiz e diz: Senhor, deixa que eu vá contigo. Deixa que eu te siga. Aí você vai ver na biografia lá na frente Gandara quem era depois. Aí Jesus disse: olhe, não venha comigo não. Volte, vá para os seus parentes, para a sua família e anuncie tudo quanto o Senhor te fez. Vai na tua parentela, vai para a tua casa e anuncia tudo. Meu Deus do céu. Irmão, olha o que eu entendo aqui, irmãos. O Senhor está dizendo: vai para a tua parentela e anuncia tudo que o Senhor tem te feito. E você não está fazendo isso. Está um pouquinho dura a palavra hoje, né? Aí ele diz: anuncia a sua família. Não precisa você vir não. Vá lá anunciar a sua família. Anuncia o povo lá tudo que o Senhor tem feito e a misericórdia que o Senhor teve de ti. Aí agora eu vejo pessoas, irmãos, que Deus faz, que o Senhor opera, e ele nem sequer tem o prazer de dizer: foi o Senhor que fez por mim. Tem pessoas que querem o próprio mérito, achando que tudo que ele consegue é pela sua força. Nada nós não conseguimos se não for por intermédio de Jesus Cristo. Nós não conseguimos nada se o Senhor não permitir. Nós não alcançaremos nada se o Senhor não estiver no controle. Mas eu quero lhe falar para você, meus queridos: o Senhor Jesus Cristo vai tomar o controle da tua vida, da tua casa, da tua família. E a partir de hoje, Ele vai fazer milagres acontecer no seu lar. Libertação vai chegar na sua casa. Libertação vai chegar na sua família. Deixa eu te contar uma coisa aqui rapidinho. Seja meu amigo, conhece, minha esposa está ali, conhece. Eu tenho, meu pai, ele era alcoólatra, mas muito, eu estou lhe falando alcoólatra, não é brincadeira não. Estou lhe falando pesado, peso pesado. E essa maldição começou a cercar a minha família. Meus irmãos tudo começaram a entrar no mesmo caminho. Até eu, que se eu desse mole, eu tinha dado um beijo na flor. Não, tem que ser sincero. Eu tenho um irmão
que meu irmão, quando ele bebia, eu pegava o carrinho de mão, ia no meio das poças de lama para pegar ele e levar para casa. Minha família procurou tudo quanto foi lugar. Você já viu? Alguém já viu falar aqui que se matar um urubu, pegar as suas, não sei se é o fígado dele lá, assar em brasa e der para aquele que bebe beber, ele nunca mais deixa de beber? Você já viu falar isso aí? Você não sabe a dificuldade que é de abrir um bicho daquele ali e o mau cheiro que ele tem. E minha mãe, tadinha, fez aquilo ali para poder ver se libertava meu irmão, mas não teve jeito. Tudo quanto foi remédio indicado por curandeiros, por pessoas, nada resolveu. Nada. Aí ele vem para cá, para a cidade, e a esposa dele, crente, né? Mais ou menos mais crente, começou a pegar ele, levando bêbado para a igreja. Bêbado, estou te falando bêbado. E esse homem atrapalhava o culto todo. Mas lá. E demorou pouco tempo, irmão. Meu irmão foi liberto da. Sabe quantos anos tem? Veja só o que eu vou te dizer aqui. Quase 17 anos sem beber. 17. E a partir dele, eu fui o primeiro a vir para o evangelho da minha família. A partir dele, o que eu vi que Deus fez, e ele me chamou, mas a esposa, vamos para a igreja, como eu já contei o meu testemunho. Através dele, hoje eu estou aqui e hoje eu sou pastor. Então, a maldição foi quebrada na vida dele e foi quebrada também na vida dos meus irmãos, porque senão todos hoje eram alcoólatras, todos eram. E ele me anunciou o evangelho. Ele me anunciou Jesus Cristo. E a partir daí, eu comecei a pregar a palavra para a minha família. Eu comecei a pregar a palavra para os meus primos, aqueles que me cercam. É tanto que edifiquei no lugar 2 igrejas. Então o que eu quero falar para você, que se você não falar, se você não pregar, se você não anunciar, não tem como haver libertação. Se você não perseverar, se você não chegar aqui, ô Senhor, aqui é o nome do meu esposo, do meu filho, do meu, não sei, liberta. Temos que clamar por libertação. E o homem ficou em perfeito juízo. Em perfeito juízo. O homem ficou perfeito. O homem que se cortava, o homem que estava nu, o homem que ficava preso, dormia em sepulturas. Tem coisa pior do que isso, irmão. E Jesus libertou o homem. Então talvez o que você está pedindo hoje aqui é pequeno, mas sua fé é pequena também demais. Talvez o que você queira hoje aqui que o Senhor faça, você acha que é muito grande para você, mas para Ele é pequeno, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu estou pregando para você aqui uma palavra profética, uma palavra na convicção do que o Senhor está revelando da sua palavra, que Ele vai fazer. Eu converso sempre com meu irmão Sérgio aqui, com minha pastora. Eu digo, pastora, eu sou daqueles que eu gosto de pregar e eu gosto que aconteça. Então se eu pregar cura, eu quero que aconteça cura. Se eu pregar libertação, eu quero que aconteça libertação. Eu tenho essa fé. Eu acredito assim. Eu acredito assim. Então, se eu estou pregando aqui, se eu estou falando isso aqui, não esteja simplesmente ouvindo aquilo que eu estou falando, mas acate, porque vai acontecer a libertação. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai acontecer libertação. Aleluia, minha irmã. Vai acontecer libertação, minha irmã. Oh, glória. Ouça isso aqui. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi. E ele foi. O versículo vai continuar. Olha só. E começou a anunciar em Decápolis.
Jesus disse: anuncia para os teus. Para ele, os dele foi pouco demais. Ele teve que anunciar em toda a cidade onde ele estava. Ele anunciou para toda a cidade o que o Senhor fez com ele. E o que é isso? Toda a cidade sabia o que estava na vida dele. Toda a cidade sabia o que tinha na vida dele. Mas ele está dizendo: agora toda a cidade vai ter que saber o que o Senhor fez na minha vida. Oh glória! Oh glória, Senhor! Oh glória! Todos agora me viram daquele jeito. Viram endemoniado, viram nu, viram dormindo em sepulcro, viram se cortando. Aleluia. Mas agora vão ter que ver transformado. Vão ter que ver transformado. Alabraçura camangarracé. Filha súbria. Aleluia. Oh glória. Escute. Para encerrar o versículo. Aí ele vai dizer: e foi-lhe anunciar em Decápolis tudo quanto o Senhor Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E todos se maravilharam. Mas espera ainda. Decápolis, Gandara, um lugar de idólatras, um lugar que tinha idolatria. Jesus liberta o homem, se torna um missionário, pregador da palavra. Ele anuncia no lugar e agora diz que este lugar aqui se maravilham com o que Jesus fez. Oh, você não entendeu, irmão? Você não entendeu, você não entendeu. Aleluia. Todos vão se alegrar, vão se maravilhar pelaquilo que você espera, pelaquilo que você tem clamado. O Senhor vai fazer e você vai se alegrar. Aqueles vão se alegrar, aqueles que viram e não acreditaram vão se alegrar. Você crê, Jordano, que o Senhor vai fazer? Aleluia! Oh glória! Oh Deus tremendo, irmão! Oh Deus tremendo! Estou pregando para quem acredita, irmão, no que Deus vai fazer. Estou pregando para o Cristo vivo. Estou pregando de um Cristo vivo, que Ele atravessou, Ele venceu a cruz do Calvário, Ele venceu a morte, o inferno, Ele venceu os 3 dias lá, e Ele está vivo. Ele está dizendo pela sua palavra hoje: Ele vai libertar, Ele vai libertar, Ele vai libertar. Hoje eu ia pregar uma mensagem falando porque a pedra foi removida do túmulo. Eu ia pregar sobre isso hoje. Mas o Senhor ainda fala, irmãos. O Senhor ainda fala. O Senhor ainda fala. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Entrando já nisso aqui rapidinho. Parece que é impossível. Muitos choraram porque Jesus tinha morrido. Muitos se entristeceram, até desacreditaram que Ele ia ressuscitar. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele não precisava tirar a pedra, porque Ele poderia atravessar qualquer parede. Mas a pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para que os discípulos entrassem e vissem o que aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Olha só. Eu falei hoje aqui para você não duvidar e não ter medo. Um certo homem, alpinista, escalador de montanhas. Este homem, um dia da sua folga cotidiana, aquilo que ele gostava de fazer era escalar montanhas. E ele começa a escalar a montanha sozinho, porque não tem ninguém para ir com ele. E ele vai subindo a montanha. Vai subindo a montanha. Quando chega em uma certa altura, uma cobra, uma serpente, uma víbora lhe ataca. E o susto que ele teve foi tão grande que ele caiu. Só que antes dele chegar ao chão, ele ficou preso nas cordas. E ali 2 coisas acontecem. Uma voz diz: corte a corda. E a outra dizia: não corte, porque senão você morre. O que é a montanha? São as dificuldades da nossa vida que vêm para nós escalarmos, para nós vencermos.
O que simboliza a serpente? Aqueles que vêm para nos tentar e nos tirar do nosso foco. Mas aquele homem, quando caiu, que ele começou a ouvir aquelas duas vozes sem saber o que queria fazer, e ele com medo: eu não vou cortar a corda porque senão eu morro, e se eu ficar aqui eu vou morrer também. Parece que eu vejo duas pessoas dizer: Satanás acusando, não corte a corda que você morre, e Jesus dizendo: corte a corda porque você vai viver. Ele estava nessa situação porque qualquer um dos dois para ele era lucro, e ele resolve cortar a corda. Moral da história: ele estava a 1 metro do chão. E o que eu quero dizer para você com isso? Muitas das vezes nós temos que ter coragem de confiar naquele que fala conosco. Se você não confiar naquele que está falando com você, você vai ficar empendurado. Você não vai ver a solução, você não vai ver o milagre acontecer. Mas se você acreditar nele hoje, se você acreditar hoje, essas cordas estão sendo cortadas, estão sendo quebradas, estão sendo desfeitas, e você vai sair vitorioso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se tem, pode. Glória a Deus. Se tem louvor, pode louvar. Vamos louvar e vamos adorar o Senhor. Eu quero orar nesta noite. Eu quero fazer um clamor nesta noite. O Senhor falou meu coração. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Aleluia. Oh glória. Você acredita que o Senhor vai libertar? Eu preguei para quem acredita. Você acredita que o Senhor vai libertar? Não vai duvidar? Não duvida, tá? Não duvida, porque o Senhor vai libertar. E eu quero orar pelas pessoas que estão internadas hoje. Aleluia. Eu quero orar pelas pessoas que estão internadas hoje. Dentro dessa oração eu quero orar pelas pessoas que são dependentes de remédios. E quero orar também por libertação na família. E eu disse que quando eu gosto de pregar, o que eu prego, o que o Senhor determina, é porque o Senhor vai fazer. Não é porque eu quero fazer, é porque Ele vai fazer. É a palavra dele que garante. A palavra diz que a palavra dele não volta vazia. Então é a palavra de Deus que está em jogo. A palavra do Senhor, ela surte tudo em seus efeitos.